E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E agora com vocês a segunda parte do vídeo, que será a bordo do JAC T40 Plus CVT, dando aquele rolezinho pela estradinha dos Romeiros para compartilhar um pouquinho mais sobre as minhas impressões de desempenho, comportamento dinâmico, consumo, conforto, entre outros detalhes. Confesso para vocês que é a parte mais divertida dessas gravações que eu realizo aqui pela região. E caso você não tenha visto e queira assistir, eu deixarei o link na descrição e também no card da primeira parte do vídeo, onde eu mostrei alguns detalhes externos, internos, pontos positivos e pontos negativos sobre o querido JACzinho. Algumas coisas que eu curto salientar: rodas aro 16 com pneus, olhem só, 205/55, disco ventilado, disco sólido, então ele possui disco nas 4 rodas, algo bem difícil de se ver nessa categoria. Eixo de torção. Tanque de combustível de apenas 42 litros. Na minha opinião, poderia ser um pouco maior, tendo em vista o estilinho do carro, a altura, né? E para ganhar mais em autonomia, principalmente para quem curte fazer viagens longas. E também acho que poderia ter uma chave já presencial, tendo em vista que a JAC curte incrementar, rechear de itens de séries aí para bater forte com a concorrência, galera. Chave canivete. Tem uma câmera 360 graus, então isso é bem positivo. Tem câmera na esquerda, direita, nas laterais, dianteira e traseira. Isso, confesso para vocês que até agora, gravando os carros nessa faixa de valor dessas categorias, nessa categoria específica também, né, eu não encontrei nenhum que tivesse câmera 360 graus, galera. E isso aqui, hein? Teto solar. Eu particularmente curto muito. Bancos em couro, com costuras vermelhas por todo o carro. Olhem só aqui o detalhe da manopla, bem bacana mesmo, galera. Vou ligar rapidamente o carro porque está fazendo um calor imenso aqui, então quero me aproveitar do ar-condicionado. Ar-condicionado digital de uma zona, ele espelha todas as informações aqui no multimídia, galera. Esse ar-condicionado gela super bem, galera. Confesso pra vocês que na categoria é um dos que mais gela mesmo. Teve uma hora que eu estava andando pela cidade e até começou a dar aquela dor no crânio de tão gelado que estava. Olhem só, acabamento imitando fibra de carbono, couro aqui, vidro elétrico. Então, vamos lá, para o que interessa nessa segunda parte, né, galera? Olhem só, está marcando uma autonomia de 635 km. O porquê será? Se liguem o consumo médio que está fazendo neste exato momento, galera, que foi o trecho que eu vim lá do centro de São Paulo até aqui pela Castelo Branco, 16,6. Mas isso eu falarei mais adiante. Aqui eu curto fazer esse trechinho para compartilhar o comportamento da suspensão, o trabalho da suspensão. Como eu comentei, esse carro possui eixo de torção traseiro, galera. Mas confesso que eu me surpreendi. Pro meu gosto, eu achei bem bacana. Uma suspensão que está absorvendo muito bem esse asfalto irregular, o nosso solo lunar que temos aqui pela cidade de São Paulo. E ao mesmo tempo ela é aquela suspensão um pouco mais rígida, que justamente para quem curte estrada, fazer curvas de uma maneira um pouco mais vigorosa, se consegue se aproveitar bastante. Olha só o aspecto do teto solar, que legal. Volante, 3 raios, multifuncional. Acabamento em couro também, com essas costuras, deu um baita charme pro carro. Como vocês podem ver, a suspensão vai super bem. Não dá final de curso, dificilmente, a não ser que você passe com uma velocidade bem elevada e por algo que realmente demande um trabalho gigantesco da suspensão, galera. Olhem só, vou fazer aquela arrancadinha, aproveitar que não tem nenhum movimento. Ó, full pedal, coloquei no S. km/h. Agora voltarei para o D. Galera, esse carro vem equipado com um motor 1.6 Greenjet DVVT, da tecnologia, que rende 138 cavalos e 17,1 kg de torque, combinado com uma transmissão CVT que simula até 6 marchas. Como vocês puderam ver,
Nesse tipo de situação, saindo da inércia, ele tem um leve delay, o famoso delay, né? Mas é algo característico da transmissão, galera. Eu já tive a oportunidade de testar diversos carros com essa transmissão, principalmente Honda, Toyota, Nissan, e basicamente todos possuem essa mesma característica. Ele em baixas velocidades, essa transmissão em baixas velocidades, saindo da inércia, ela tende a cantarolar, ser mais ruidosa e não ter tanto fôlego, galera. Primeiro, por conta da transmissão e também do torque, que vem em cerca de 4.000 giros, tá? Então isso é normal. Mas de outro lado, quando você saiu da inércia, já saiu da inércia, está, por exemplo, mantendo uma velocidade cruzeiro, seja de 50 km ou 100 km por hora, galera, essa transmissão é fantástica. Ela é muito eficiente para esse tipo de uso, porque eu pude observar, né, utilizando o carro durante esses dias dentro da cidade, na rodovia, é que ela deixa o carro caminhar. A transmissão CVT tem essa característica, né? É continuamente variável. Então, por exemplo, agora eu soltei, ela deixa o carro caminhar. Ela não tem aquela desaceleração, por exemplo, de um câmbio automático CVT, ó. Tá crescendo, galera. Isso é bem legal. E é um dos pontos que deixa o carro muito eficiente no quesito consumo. Primeiro, que o carro só é movido a gasolina. Isso já ajuda muito. Tem muita gente que reclama de não ser flex, mas eu particularmente gosto por conta da preservação do conjunto mecânico e principalmente do consumo, galera. Para vocês verem, está fazendo incríveis 16.3 agora. Teve trecho da Castelo Branco que eu consegui bliscar 18 km por litro e dentro da cidade estava fazendo uma média de 14. É sensacional. O consumo declarado pelo Unimetro, coloquei de 11,5 dentro da cidade e 12,5 na rodovia. Mas é aquilo que eu sempre costumo comentar: consumo tem os seus pontos subjetivos, né? Relativos, né? Porque dependerá da quantidade de pessoas a bordo, a quantidade de tempo que você passa conduzindo o carro no trânsito. Por exemplo, que eu sempre costumo dizer, uma pessoa, olhem só, nem estou acelerando, galera, como o carro vai caminhando super bem, leve. Então, uma pessoa que resida a 3 km do trabalho e pegue trânsito, provavelmente fará uma média de consumo de 8,5, 9. Agora, uma pessoa que resida a 30 km do trabalho, ande por uma marginal expressa, uma Pinheiros da vida, um trecho de rodovia, conseguirá facilmente bliscar uma média de consumo de 13, 14, coloque de 12, 14. Então esse carro é bem econômico. No entanto, que a Jaque faz questão de ostentar que esse carro ganhou o selo de SUV mais econômico da categoria, só perdendo para o seu hermano T50, galera. Então realmente é um carro bem econômico, ainda mais observando tratar-se de um motor naturalmente aspirado, de um carro que tem essas dimensões, mais altinho e que pesa cerca de 1.150 a 1.220 quilos, galera. É difícil o carro dessa altura, nesse tamanho, ter um consumo desse, galera. Vídeos, exemplos que eu já testei e compartilhei com vocês. Creta não chega nesse consumo, é muito difícil. Renegade, Kicks, até mesmo Tracker com motorização turbo, galera, 1.0 turbo. Então esse é um ponto que mais me chamou a atenção no carro. Isso eu curti bastante mesmo. Acabamento sólido. Esse carro é de imprensa, como eu falei na primeira parte do vídeo. Está com um nível de ruído bem aceitável, tendo em vista que foi utilizado nas mais diversas situações e com todo vigor. Realmente foi testado e usado com vontade, muitas das vezes de maneira soviética, né? Porque carro de imprensa é isso, galera. O pessoal coloca o carro a toda a prova. Ele está com 27.000 quilômetros nesse momento, 27 e alguns quebradinhos. E olhem só o comportamento dinâmico, o conjunto de suspensão combinado com aro 16, conforme eu falei. Deixa eu fechar aqui. Olhem só, galera. Ó, soltei, o carro vem caminhando. Em reta, em descida, esse câmbio é sensacional. Porém, quando chega em trechinho de subida, se você conseguir manter, ó, estou mantendo a aceleração, ele pegou a faixa útil ali de potência, de torque, então ó, super de boa. Vou fazer uma curvinha um pouco mais forte, olhem só como ele está
se comportando muito bem, observando a altura. Então está bem ajustada a suspensão também, galera. É um ponto que me surpreendeu também. Eu achei que ele seria muito mais mole do que realmente é. E mesmo assim ele consegue empresar por um bom conforto. A coluna de direção tem ajuste de altura, não tem de distância. Eu acho que poderia ter para você conseguir fazer um ajuste mais acertadinho mesmo. Olhem só. Você sabendo conduzir na faixa útil de potência, torque e do câmbio, galera, o carro se comporta muito bem. Outra coisa que eu achei interessante é que ele tem, ó, olhem só, viram como ele está apontando? E eu entrei com uma velocidade relativamente mais altinha. Uma coisa que eu curti também, que eu achei interessante, é que ele tem um sistema de freio, pedal de frenagem, de freio em si, progressivo. Então, dependendo da intensidade que você pressiona o pedal, ele vai descendo. Se for de uma forma mais leve, você pressioná-lo, ou se for de uma forma com mais pressão mesmo, ele já começa a ficar mais rígido. Isso eu gostei bastante, achei bem interessante, porque é difícil ver nos carros dessa categoria, galera. Olha só, uma lombadinha, freio, disco nas 4 rodas, suspensão trabalhando muito bem. Quando você consegue manter a faixa útil ali sem exigir muito da rotação, o carro é bem silencioso. Porém, quando você solicita um pouco mais de aceleração, aí ele se torna um carro mais ruidoso e começa a cantarolar. Por exemplo, a full pedal é característica. No entanto, que se vocês observarem os vídeos que eu gravei com o V-Drive 1.6 CVT também, é basicamente a mesma pegada, galera. E esse daqui anda mais por conta da potência. Eu até costumo dizer que quando o carro possui o câmbio CVT, quanto maior a potência que ele tiver, mais chances de ser mais silencioso ele terá, porque muitas das vezes você não precisa utilizar a potência máxima, a aceleração máxima para fazer um determinado percurso, galera. Comentem o que vocês acharam desse carro. Confesso que me surpreendeu, não esperava que ele seria tão acertadinho para usar assim, um percurso rodoviário, urbano, galera. Eu realmente gostei do carro. É aquilo, infelizmente ainda se tem muito preconceito. Comparado com as gerações anteriores da Jaque e dos próprios outros carros chineses, melhorou muito, galera. Isso é visível, melhorou muito, principalmente em nível de acabamento, de ajuste dinâmico, a tecnologia empregada. Isso melhorou bastante, não se compara com as gerações anteriores, galera. Então eu acho super válido fazer um teste para quem está buscando por um carro nessa faixa de preço, categoria. E é legal que eles dão uma garantia de 6 anos, então eu acho que isso daí ajuda bastante a ganhar uma confiança, né? Porque caso tenha algum problema, que é comum em qualquer montadora, né? Às vezes você infelizmente é premiado com uma unidade, você terá uma garantia de 6 anos. É um período bem extenso, né? Ainda mais comparando com as montadoras que têm uma maior representatividade aqui no nosso mercado nacional, galera. Então vale a pena, faça um test drive, principalmente se você for aquele cara que não tem preconceito. Eu particularmente gosto de ter a maior quantidade de experiências possíveis com todos os carros. O que eu vejo muito preconceito ainda, carro chinês e carro francês, galera. Carro francês eu acho fantástico, porque é aquilo, muitas das vezes esses carros, por exemplo esse, comparado com alguns concorrentes, ele oferece um número de itens de série muito maior, tecnologia sensacional e às vezes um preço inferior, galera. Então isso eu acho bem legal. Então vale sim fazer um test drive, conhecer e principalmente conheça para depois proferir aquelas opiniões que muitas das vezes as pessoas sequer teve contato e já começam. Então eu acho super válido fazer um teste, independente de qual seja a montadora. Faça um teste para depois realmente expressar a sua opinião. Ó, eu não gostei disso, acho que poderia melhorar. Por exemplo, o tanque de combustível aqui
poderia melhorar, poderia ter um velocímetro digital, ainda mais observando que já tem um cluster monocromático digital. Olha só o caminhãozinho ali. Vamos lá, palha. O cara vai deixar. Vamos ultrapassar aqui, galera. Esse trecho é assim mesmo porque tem bastante tráfego de caminhões, galera. Então, continuando, acho que poderia melhorar, ter um velocímetro digital, poderia, por exemplo, ter a opção do Trip A, do Trip B. Para quem curte viajar, isso faz grande falta. Poderia ter a regulagem de distância da coluna, mas é característico de carros chineses, principalmente dessa categoria. São esses mínimos detalhes. Por exemplo, aqui o apoio de braço, acho que poderia voltar a ser aquele mais gordinho, para o carona se aproveitar, voltar a ter uma tomadinha USB para os passageiros traseiros, essas coisinhas básicas, galera, mas são coisas que muitas das vezes não desabonam uma possível compra, não desabona um possível comparativo para você colocar ali e na ponta ali, no top 3, top 4 de escolhas para você realmente decidir qual carro você quer, galera, certo? Então, eu acho que esses foram os pontos. Os bancos são bem confortáveis, banco com couro perfurado, com ótimas abas laterais. Por exemplo, agora, colocaram até no modo manual, galera. A segunda, ali só quando ele começa a cantar mais, uma curvinha. Nesse tipo de situação, nessas curvas, o banco abraça super bem, ó. Ó, terceirinha, quarta, quinta. Às vezes, caso você não curte muito o ruído de CVT, coloque no modo manual que resolverá o problema, certo? Então, boas abas laterais, tem um bom espaço, eu curti os bancos, esse acabamento aqui na porta, e é isso. Acho que poderia ter mais algumas tomadinhas USB aí espalhada pelo carro, ainda mais observando que hoje tudo precisa de uma tomadinha, né, USB. E basicamente eu acho que foram esses os pontos principais e que o pessoal tem uma maior curiosidade. Caso vocês queiram perguntar algo específico, se aproveitem do campo dos comentários, que na medida do possível eu tento responder para vocês. Muitas das vezes até gravar um vídeo específico, né? Certo? Então, para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do I é o número 1. E galera, olhem só, 15.8, que incrível. É muito bom o consumo, ainda mais observando que facilmente, hoje que eu estou gravando vídeo, na capital de São Paulo, facilmente você encontra postos de gasolina vendendo a comum aí a R$7. Absurdo, né? Não sei onde iremos parar com a alta desses preços. Mas é isso aí. E comentem quais carros vocês querem ver aqui nesses testes. Inclusive, se vocês quiserem mais algum da Jaque, eu tentarei providenciar aí, porque muitas das vezes é um conteúdo bem escasso no YouTube, principalmente nesses testes mais de uso cotidiano que eu costumo compartilhar com vocês no canal. Olha só, mobilete ali, bikezinha. E é isso, galera. Fui, um forte abraço a todos vocês.